Bora, nação, para as notícias do Flamengo. Nesse momento, o negócio está esquentando, a chapa está esquentando, hein? Vitor Pereira no Flamengo. O Flamengo está em negociação com o técnico Vitor Pereira, ex-Corinthians. E nós vamos ver um desenrolar dessa situação aí nas próximas horas ou talvez no próximo dia, vamos ver. E inclusive o técnico Dorival Júnior está ciente disso, hein? Vamos aqui analisar aqui o que os comentaristas falaram referente a isso, mas antes, nação, explode o dedo no like, só você que aprova a contratação de Vitor Pereira. Se você falar é um bom técnico, assumiria melhor do que o técnico Dorival Júnior, explode o dedo no like e escreva nos comentários a sua opinião referente a essa movimentação que o Flamengo está fazendo em decorrendo da Copa do Mundo, buscando o técnico Vitor Pereira. Escreva aí nos comentários. Antes das notícias, quero apresentar uma novidade para você que quer fazer uma renda extra de 3 mil a 5 mil reais utilizando apenas o celular ou uma conexão com a internet. Clica no link que está no comentário fixado ou na descrição desse vídeo para você saber sobre essa grande oportunidade que pode aí ajudar você nesse fim de ano a fazer essa renda extra de 3 mil a 5 mil reais. Clica rapidinho, confere, não é golpe, não é fraude, não se preocupa, vai lá rapidinho e aproveita essa grande oportunidade. Então vamos lá, Vitor Pereira no Flamengo. Já imaginou se isso acontecesse? A expectativa é que de Dorival Júnior vá para a seleção brasileira e Vitor Pereira seria um novo técnico do Flamengo? Vamos para as notícias, créditos, canal ESPN Brasil, link na descrição. Vamos para as notícias do Mengão. Da gente falar da notícia. Da notícia, hein? Que ganhou forma enquanto a gente estava aqui no ar. Vitor Pereira contactado pelo Flamengo para assumir a equipe. E aqui a gente tem a reta final do programa para a gente trocar uma ideia, realmente, naquele happy hour de sexta-feira. Fiquem à vontade para trocar figurinhas. O Flamengo procurou o Vitor Pereira, há otimismo para o acerto. A equipe da ESPN procurou o Vitor Pereira, ele não estendeu muito sobre o assunto, mas não negou. Não veio com não, de jeito nenhum, não vou para Portugal, não tenho problemas familiares. Ficou naquela, sabe, o fogão em fogo médio ali. Branco. Exatamente. Só que quando envolve Flamengo, envolve Corinthians, e envolve a saída do Corinthians como foi. A torcida do Corinthians, e eu tenho um termômetro no meu ponto, nosso diretor Felipe Dottoli é corintiano, e se eu falasse o que ele falou nesse momento, eu seria preso. Fábio, eu vou começar com você, que conhece os dois. Boa, Felipe, obrigado, eu agradeço. Só uma pergunta. Fica aí, André. O cenário no qual isso aconteceria seria no caso do Dorival sair para assumir a seleção brasileira, é isso? Então, tá no ar. E por isso que eu citei a seleção, porque assim, pra mim, mais do que essa coisa que o corintiano tá bicudo, ele vai pro Flamengo. Gente, o Dorival ganhou Libertadores e Copa do Brasil. Como é que estão ligando com o Vitor Pereira? Para mim é até desrespeitoso. Mas o Flamengo, de repente, tem mais informações. Seria Dorival o substituto? Tem muito seria, aí é conjectura, a informação... Mas é que a gente tá na conjectura porque a notícia em si ela é daquela que a gente falou, não, peraí, da onde veio isso? Fábio Luciano, da onde veio isso? Responda você. Não sei, Felipe, não sei. Assim, é lógico que o Vitor ele tem competência para dirigir não só o Corinthians, como outros clubes do Brasil. Ele provou isso, né? Ele tinha um elenco menos qualificado que o Flamengo, por exemplo, e conseguiu fazer uma boa campanha dentro do Campeonato Brasileiro, conseguiu ser finalista da Copa do Brasil. Então, assim, a gente não sabe os motivos que talvez o Flamengo tenha procurado. Se é a busca da seleção pelo Dorival, se é, sei lá, o não reconhecimento do Flamengo pelo trabalho feito pelo seu treinador. A única coisa que me assustaria, mais do que tudo, Felipe, é relembrar de todas as declarações do Vitor Pereira, né, para não renovação do Corinthians, e ele nunca pareceu ser uma pessoa, mentiroso é forte, né? Mas assim, as explicações que foram dadas para a diretoria e principalmente para a torcida do Corinthians, que é tão apaixonada pelo clube e que confiava tanto na permanência do Vitor, ele colocou uma questão familiar, ele chegou ao ponto de falar que a sogra tinha um problema grave de saúde, que ele precisaria se afastar do futebol, não só do Brasil, mas do futebol, que ele não aceitaria nenhum convite, que ele precisaria dedicar um tempo para a família e que após isso ele pensaria em carreira, que não estaria de nenhuma forma nos planos dele permanecer no Brasil por essa questão familiar, e eu fui um que defendi muito a respeito disso, que na minha opinião a família sempre vem em primeiro lugar, e aí agora vem essa bomba, né? Assim, trabalhar no Flamengo,
maravilhoso. O elenco é incrível, é um time que vai brigar por conquistas também em 2023, acredito eu. O Flamengo faz um movimento que o pertence, que é de procurar um treinador que tem competência, mas assim, não sei se são especulações, não sei se realmente existiu essa conversa, mas o que mais me chama a atenção foi a forma como ele saiu, as declarações que ele deu, né, e pareciam ser muito verdadeiras, para um cenário se mudar muito rapidamente. Deixa eu jogar para você, André. Antes, eu citei a ESPN contactando o Vitor Pereira e há uma notícia do Globoesporte.com bastante completa, assinada pelo Caê Mota e o Vitor Pozella. A primeira informação foi divulgada, a informação foi divulgada primeiramente pelo jornal Record de Portugal. E aí o GE apurou que o empresário Juliano Bertolucci é quem intermedia essas tratativas, participação direta do Vitor Pereira, negociações que gerariam em torno de 4 milhões de euros por ano de salário, ou seja, aproximadamente 22 milhões para o Vitor e a comissão técnica. O Dorival Júnior estaria ciente disso, obviamente com o vazamento da informação, a relação dá aquela deteriorada, mas que, indo para o lado do Dorival, o que está na notícia do GE é que, embora 2 títulos tenham sido conquistados, importantíssimos, Libertadores e Copa do Brasil, por parte não é conselho do Flamengo, mas parte de alas rubro-negras, ficou a sensação de que na final com o Atlético Paranaense não foi dominante, correu risco, com o Corinthians também correu risco, ganhou nos pênaltis, inclusive, e que isso faltou. Então a reportagem é completa, claro, se eu for ler inteira, a gente até termina o programa antes, mas aqui temos alguns materiais para debate em função do que foi apurado pelo GE. Eu tenho dificuldade para entender algumas coisas, então, nesse cenário. Primeiro, é um clube procurar um outro treinador, enquanto discute a renovação de um técnico que foi contratado para fazer exatamente o que fez. Quando o Dorival chegou com a sua comissão, a temporada do Flamengo ia para um destino desconhecido, mas já se sabia que não seria um bom destino. Ele retoma o time, ele dá uma cara nova ao Flamengo, ele recupera a temporada, ganha as 2 Copas. Acredito que algumas decisões em relação ao Campeonato Brasileiro poderiam ter sido melhores, para que o Flamengo também tivesse a oportunidade de uma tríplice coroa, o que nunca aconteceu aqui no Brasil, em relação, claro, a Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores e Copa do Brasil. Mas essa é uma outra questão. Então, eu não entendo a insatisfação com essa comissão técnica que, de acordo com o que a gente soube, estava discutindo renovação de contrato. A outra coisa que eu não entendo é como o Vitor justificaria dirigir um time brasileiro depois, não de sair do Corinthians, mas depois de ter dito o que disse ao sair do Corinthians. Porque se ele tivesse falado, não me interessa continuar aqui neste clube... É legítimo. Muito. O contrato dele terminou, ele não tem nenhuma obrigação de gostar de São Paulo, de gostar do Corinthians, de gostar da torcida. Estou falando em palavras de suposição, não é nada, o caso não é esse, mas ele não tem obrigação nenhuma. Então, não quero mais continuar aqui, eu vou tocar minha vida em outro lugar. As questões familiares deixam de existir com a viagem para o Rio de Janeiro. O complicado disso é que daqui a pouco a torcida do Flamengo começa a achar que existe aqui alguma... mas então quando ele veio para o Corinthians, tudo bem, quando ele vai para o Flamengo, não. Eu estou só colocando em questão, por uma curiosidade, as explicações que ele deu ao deixar um clube no momento em que ele aparentemente pode estar negociando a sua ida para outro do mesmo país. Silas, ele ao longo do ano, especialmente no primeiro semestre ali, o começo do segundo semestre, tinha a questão de pontuar um elenco corintiano envelhecido, que ele queria outras peças, e o Corinthians a gente sabe que nesse momento não tem um dinheiro para gastar a rodo como o Flamengo vem se mostrando. Então, assim, do ponto de vista profissional, seria absolutamente legítimo ele eventualmente preferir... ou não é preferir, é ver mais potencial no Flamengo pelo que ele construiu do que o Corinthians. Até aí tudo bem. Mas essa história da questão pessoal não muda ou em função de salário ou de cidade em que ele venha a morar, desde que seja no Brasil. Mudaria em Lisboa, por exemplo. Como é que você acha que ficaria isso? Como é que você vê toda essa movimentação, Silas? Primeiro, compartilho com o Fábio e com o André a questão, não tem justificativa para isso. E depois, ele disse que nunca tinha vivido nada parecido com o que ele viveu aqui no Corinthians. Tanto quando chegou,
os problemas que enfrentou, mas o carinho que ele recebeu. E na gíria, né, que aqui do paulistano, no Brasil fala, o Vitor sempre foi um cara do papo reto. Sim. Desde o jogo lá da Portuguesa, no Rio de Janeiro, Exatamente. vai jogar esse time aqui, acabou, porque o meu jogo agora é contra o Boca Juniors, foi lá e ganhou do Boca Juniors, e assim, deu uma esperança para o torcedor, e já estava assim, o namoro estava se transformando em casamento, até que pintou esse negócio da sogra, e teve aquele probleminha do dinheiro, que depois ele pediu desculpa, né? Opa, tu sabes quanto dinheiro tenho no banco? E depois pediu desculpa, ficou tudo certo. Foi um momento também ali de tensão, né? Depois de um jogo e tal. Mas, e por outro lado, né? Eu acho que totalmente antiético você ter um treinador lá, o caso do Dorival, porque o Flamengo ter jogado não tão bem contra o Atlético Paranaense e também mal contra o Flamengo dos 15 minutos, contra o Corinthians dos 15 minutos do segundo tempo até o final, que levou para os pênaltis, está diretamente ligado à pubalgia do Arrascaeta, que era o principal jogador e que não rendeu porque estava com problema. Então, o que o Dorival tem a ver com isso? E aí você depois fala, não gostamos da performance e por isso já estamos negociando com o cara lá. Então, assim, muito, muito mal. Parecido quando foram atrás do Jorge Jesus lá em Portugal. Então, a gente aplaudiu muito já a diretoria do Flamengo, mas não é o momento para isso. E o Vitor Pereira, se ele vier para o Flamengo, ele vai ter uma vida difícil aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, porque o papo reto acabou, né? Já vai ser um cara de duas palavras. Fábio Luciano, hein? As palavras têm valor, a gente precisa pensar no que fala, hein, Fábio? É o que você falou, tudo estaria certo não fosse... Primeiro, não tem acerto ainda, hein, pelo amor de Deus. Isso, a gente está falando sobre isso, hipóteses. Exato, mas caso pinte um acordo, aquela apresentação, aquela coletiva, a coletiva prometeria. Muito, né? Vai ser muito questionado. Porque assim, como o André falou, a gente já tocou em todos os assuntos, em todos os tópicos, né? Então, assim, o Flamengo é gigantesco, o elenco do Flamengo é melhor do que o do Corinthians, o torcedor do Flamengo... Ele também viu as declarações do Vitor Pereira, porque o torcedor ele assiste os programas esportivos. Ele assistiu o treinador do Corinthians falando que amava a torcida do Corinthians, que tinha um carinho, que nunca tinha visto aquilo. Ele trabalhou no Fenerbahçe. Sim. E ele sabe, e eu sei bem o que é a paixão do torcedor turco, e ele colocou a torcida do Corinthians como mais forte, como mais presença do que essa paixão turca que a gente, né, eu e o Vitor, a gente conhece bem. Então, o torcedor do Flamengo, ele também assistiu essas coletivas, ele também viu os motivos que o Vitor Pereira deu para não renovar o seu contrato, que era uma questão familiar, que ele precisava voltar para Portugal, que ele precisava se afastar um pouco do futebol para que as coisas se normalizassem como família, para ele poder aí dar um respaldo para a esposa, para os filhos. Curada é já, só isso. Não tem, não é muito rápido, é uma cura, é um milagre, né, se ela estiver bem. Realmente. E a gente torce para isso, que acontecesse um milagre e ela ficasse bem, porque a gente deseja o bem para todos. Tem que retomar com o Corinthians. É isso, mas assim, a conversa, a nossa colocação é baseada somente na declaração que o Vitor deu de motivo para ele se desvincular do Corinthians. Com relação ao Flamengo, é um gigante, é uma potência. O Vitor pode brigar até muito mais por títulos trabalhando no Flamengo do que no próprio Corinthians, mas perante a Fiel, realmente é um sentimento amargo assim na boca. Já imaginou, nação? Então escreve aí nos comentários a sua opinião. O que aconteceria se Vitor Pereira chegasse no Flamengo? A torcida do Corinthians iria ficar pilhada com ele, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. E a sua opinião, nação? Ele é um bom técnico para dirigir o Flamengo nessa temporada 2023, que tem várias competições no início de ano aí, como por exemplo a Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e o Mundial de Clubes? Escreve nos comentários, deixe sua opinião e nos vemos no próximo vídeo.